voltando aqui. O romantismo, então, ele é um período tanto literário quanto da arte voltado para as paixões individuais. Então, você tem um pintor individualista, um pintor sentimental, um pintor que muitas vezes é apaixonado pelos temas aos quais ele se propõe a expressar, e isso tudo reflete na arte, na arquitetura, principalmente na literatura, né? Se você pega a literatura romântica, entendeu? Você vai verificar que os textos literários românticos, eles têm aquele amor profundo, né? Aquela devoção ao ser amado, você entendeu? Aí você tem os grandes textos, né? Que a gente chama, que são os textos voltados para a paixão mesmo, né? A não aceitação do amor do outro, o amor por alguém que você não conhece, né? Aquele amor platônico, né? Então, ó, o interesse pelas paixões deu uma nova importância à pintura de animais. Na Inglaterra, o pintor de animais do século XVIII, George Stubbs, em 1724 e 1806, havia representado momentos dramáticos como o leão assustando o cavalo. Então, assim, você vê agora o interesse deixar o lado do homem, retratar o lado humano e passar as figuras dos animais. No retrato também houve um aumento da intensidade do tom emotivo. A tonalidade sombria nos últimos retratos de Goya testemunhava não só uma mudança de ânimo, mas também um culto crescente à melancolia. Foi o que eu falei, no final da carreira, Francisco Goya já estava doente, né? Ele já não estava bem. E mesmo assim produzindo as obras, né? Mesmo assim trabalhando, era o ofício dele. O ofício dele era ser pintor. Foi possível encontrar manifestações disso na França napoleônica, no retrato da imperatriz Josefina, sentada em um local de um bosque sombrio. Esse quadro data de 1805 e está no Louvre, em Paris. E do escritor também Chateaubriand, tá certo? Que aparece desarrumado e despenteado em frente ao prado de sua terra natal, na Grã-Bretanha, em 1808. Quer dizer, o pintor retratista mais prestigiado desse período foi Sir Thomas Lawrence. Então, o que acontece? Os pintores, eles eram contratados para fazer determinada pintura, retratar determinada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham também os próprios sentimentos. Então, os quadros não saíam exatamente como as pessoas estavam, né? Porque era uma forma que o pintor tinha de falar não, de dizer não, né? Porque a pintura, ela exige uma inspiração, ela exige um momento, ela exige um motivo. Foi onde ele falou a respeito do gênio criador. O gênio criador é isso, né? A criação, ela vem disso. Você vê os pintores que são famosos no mundo, tipo gêmeos, né? Que pintam grandes prédios, grandes telas, né? Grandes murais. Quer dizer, ali há uma temática, há uma história, há um contexto, né? Romero Brito também com a sua pintura linda, colorida, né? O que acontece? Este contexto tem muito do artista, tem muito do que o artista vive no momento da vida pessoal dele. O momento que ele está vivendo, o local que ele está vivendo, o que ele está expressando. Então, assim, o romantismo é um período de grandes paixões. É um período onde o indivíduo ele é voltado para dentro dele mesmo, tá certo? E ele se passa na França. Estamos falando de 1830, certo? Né? Estamos falando de uma guerra entre a França está em guerra, tá certo? E a Espanha está em guerra. E os pintores estão no meio desse cenário, né? E conseguem retratar muita coisa. Então, a arte, ela é isso. É a capacidade de você extrair algo que muitas vezes as pessoas não veem, elas não sentem. Isso é a arte.